Eu fiz a cirurgia faz 6 meses. Tem que tomar cuidado, porque é um período assim que a gente tem que zelar pela cirurgia, que o médico fez uma cirurgia que foi um testemunho muito grande, porque ele ficou assim abismado de o que aconteceu durante a cirurgia. Foi algo assim sobrenatural, maravilhoso. Glória a Deus. Derramou o sangue na cruz por minha causa, porque a palavra ela tem poder. É a palavra que tem poder. A palavra ela tem poder tanto a de maldição quanto a de bênção. Muitas das vezes a pessoa lança uma palavra de maldição na mente daquela que recebeu, e se aquela que recebeu não repreender aquele mal, ela vai dali para pior. Ela recebeu aquela palavra e ela vai desanimando. Então, quando a palavra de peso vier, você pode mandar ela embora em nome de Jesus, porque Ele deu poder para nós para isso. Amém? Glória a Deus. Então, eu vou aqui, Deus colocou no coração, a palavra está em Daniel, o livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E nós, enquanto os irmãos vão procurando aí, eu vou continuar falando um pouquinho aqui de algumas coisas que têm acontecido na vida do missionário, né? Então, o pastor Nilson aqui, ele profetizou várias vezes na minha vida, né? Quando eu ainda era do mundão, ele foi primeiro do que eu, na presença de Deus. Ele falava que Deus ia fazer uma obra na minha vida. E ali eu não desacreditava, não. Nós temos que acreditar. A palavra que é de bênção, que o profeta fala na tua vida, você tem que receber de acordo com a palavra, o que é para você. É tão fácil nós receber palavra de peso e derrota, mas as palavras de Deus, abençoada, que é a que cura, que liberta, que transforma, a gente não quer receber. Deixa a incredulidade entrar. E a palavra de maldição ou de peso, o fulano falou que você não é capaz, você já começa a baixar a cabeça. E Satanás, ele age dessa forma, ele trabalha dessa maneira. Ele usa a pessoa para jogar seta, e se você a pegar, aí você anda para trás. Amém? Daniel na cova dos leões, a partir do versículo 10. Amém, igreja? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Se nós observarmos a leitura aqui, Daniel, quando ele ficou sabendo do edito, o que o rei colocou ali, ele já orava 3 vezes ao dia. E a palavra de Deus aqui está falando que ele continuou fazendo o que ele fazia antes. Entendeu? Isso aqui como que eu posso dizer? O quanto você tem que orar, perseverar em oração. A palavra aqui está falando sobre perseverança. Daniel, ele orava sempre, ele nunca parou de orar. E quando aconteceu o fato que não podia adorar no espaço de 30 dias, não podia fazer uma outra obra que não fosse de acordo com a obra do rei, a pessoa ia ser jogada na cova dos leões. Daniel, imagino eu que Daniel, quando ouviu aquilo, ele deixou entrar no ouvido e sair no outro. Ele não quis saber, porque ele sabia o Deus que ele servia, o Deus Todo-Poderoso, que podia o livrar de todas as coisas. Daniel se prostrou de joelho e continuou a fazer o mesmo que antes ele fazia. Quer dizer, ele não parou por ali. Muitas das vezes nós estamos orando por uma devida situação e passa-se o tempo e você não vê o que você está pedindo acontecer. Aí o que acontece? Você começa a murmurar contra Deus e falar: eu vou parar de orar, eu não vou mais orar porque até agora eu não vi nada, eu não vou mais orar porque até aqui eu não vi nada. Não, toda vez que você continua perseverando em oração, o teu celeiro vai enchendo, e no momento certo Deus vai dar resposta a você de cada oração que foi feita. É no tempo de Deus, porque a palavra de Deus em Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo para todas as coisas determinado por Deus debaixo do céu. Então não murmure contra Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Continue orando, continue orando. Isso não vai te matar, você colocar o joelho ali no chão 20 minutos e falar: Senhor, eu te amo,
Senhor, eu te adoro. Tu és o meu Deus, a minha força, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. E eu costumo meditar na palavra e acrescentar algumas coisas quando eu vejo na palavra, que nem essa oração. Eu vou e falo, na hora da angústia, mas em todos os momentos em que o Senhor sempre está comigo. Porque eu estou certo disso, que o Senhor está conosco a todos os momentos. Muitas das vezes vem a luta na nossa vida, vem a perseguição, vem a tribulação, e a gente desacredita que Deus está conosco. E aí é o momento que Ele está assim com você. E toda vez que vier um levante na tua vida, uma luta, uma cova do leão, tenha certeza que na frente vem a vitória. Vem a vitória. Então quando a luta vem, quando a tribulação vem, persevere, continue em oração, continue louvando, continue adorando, que você, quando passar a tempestade, você cantará o hino da vitória e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Porque na nossa vida é assim, quando está algo para se levantar contra nós, o inimigo, o adversário, ele não quer desistir. Ele não quer desistir de concluir aquele plano que ele elaborou contra mim e contra a tua vida. Mas se nós acreditarmos em Deus e perseverarmos, acreditando e orando, Ele vai livrar você dessa situação. E aquele que quis o teu mal, ele vai ficar naquela situação que ele quis te colocar. Porque a palavra de Deus aqui vai dizer, né? Pareceu bem ao rei constituir 120 presidentes e 3 príncipes para tomar de conta dos negócios dele, né? Para você ver, ele era rei, mas nem por isso ele fazia as coisas sozinho. Tinha que ter pessoas para ajudar. Assim é a obra de Deus. Eu e você nunca vamos fazer nada sozinho para Deus. Tem que ser sempre alguém. É um conjunto para fazer a obra de Deus. Por isso que Jesus separou de 2 em 2 os discípulos. Se fosse para ser só um, Jesus tinha falado: ó, vai você para cá e vai você para lá. Não, ele pegou de 2 em 2 e deu ordem: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda nação, a toda criatura. E no meu nome eu vos dou poder para expulsar, pisar em cobras, serpentes e escorpiões, e ter todo o poder sobre o inimigo, sobre o maligno. Então quer dizer, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Através do nome de Jesus, Ele deu o poder para nós. Ele deu o poder para nós. Qualquer situação que tiver se levantado contra a minha e a tua vida, pode usar o nome de Jesus com fé, que essa situação vai cair por terra. Porque a palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus fala isso. E aí, os outros, como sempre, né, rolam o lance da inveja, do olho gordo. Está em todo canto. A gente não se livra disso aí. Se livra assim, quando a gente tem fé em Deus. Vai vir o olho gordo, vai vir a inveja, vão tentar me acusar, vão tentar te acusar, vão tentar te julgar, mas se você colocar o teu coração e acreditando em Deus, aquilo ali vai cair por terra. E ali os invejosos descobriram que o rei ia colocar Daniel sobre todos eles, porque havia um espírito excelente em Daniel. Por que esse espírito excelente havia em Daniel? Porque Daniel era um homem de Deus. Ele orava, louvava e engrandecia o nome do Senhor. E na nossa vida é assim. Quando eu e você adorar, louvar e engrandecer ao Senhor, haverá sobre nós um Espírito excelente. Haverá sobre nós um Espírito excelente. E aquilo que tentar se levantar contra a minha e a tua vida, vai ser sem êxito. Porque o Espírito excelente que está sobre a minha e a tua vida, vai nos livrar de todo mal. Assim como foi na vida de Daniel. E aí o rei pensou em colocar Daniel sobre o domínio, né, de todos. Ia ser chefe de todos aqueles 120 presidentes. E mais 2 príncipes, governadores, toda aquela comitiva que estava ali levantada para cuidar dos negócios do rei. Daniel ia comandar sobre eles. Veio o tal da inveja. E começaram a elaborar planos para tentar derrubar Daniel. Tentaram elaborar planos para tentar derrubar Daniel. Aí chegaram no rei e falaram para o rei. Eles viram que eles não iam conseguir deter Daniel na lei do rei.
Nossa, não tem nada aqui na lei do rei aqui que nós vamos conseguir algo contra ele. Então vamos buscar na lei do seu Deus, algo que nós temos que paralisar ele mediante ao Deus dele. Aí nós vamos conseguir ter êxito sobre Daniel. Vocês podem observar, eu e você, homens e mulheres de Deus, quando nós estivermos conversando com alguém e o inimigo quiser se levantar contra a tua vida, se você falar uma palavra diferenciada, ele já vai falar: ó, isso é porque é pastor, isso é porque é obreira. Já pensou se não fosse? Então o inimigo é sujo. Ele vem assim, ele fica usando as pessoas para observar, para pegar você numa palavra que você fala ao contrário, para tentar te abater. Então ele, olha, tá vendo? Esse aqui é o pastor, esse aqui é a pastora. Você que é homem de Deus, fala uma palavra dessa. Aí nós temos que usar a palavra de Deus e falar. A palavra de Deus nos diz que não há um homem só que se pegue. Se eu peguei com essa palavra, eu vou pedir a Deus perdão, e Ele é misericordioso e vai perdoar, porque Ele conhece o meu coração. Para mim não interessa o que você pensa, irmã ou irmã, ou seja lá o ímpio, por essa palavra que você falou para mim. O que vale é o que Deus pensa e o que Ele sabe do meu coração. Como eu sou uma pessoa falha e perfeita, eu errei de falar essa palavra e peço perdão para ti. Comece a pedir perdão, comece a liberar perdão, peça perdão para o seu inimigo, para aquele que te odeia. Jesus disse: quando alguém te der um tapa na face, ofereça do outro lado também. Isso é pejorativo, a pessoa não vai bater na tua cara, ele vai te tratar mal, você trata ele bem, com amor, você faz diferente, porque vai ter uma hora que a pessoa vai falar: nossa, eu faço tão mal para esse irmão, para essa irmã, e ele me trata sempre bem. Aí a pessoa acaba desistindo e fala para ele: eu quero servir esse mesmo Deus que você serve, porque eu já tentei te derrubar de todas as formas e você sempre me tratando com amor, porque o amor tudo suporta, né? Ele tudo vence. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. O amor vence qualquer barreira. Se tem uma coisa que Satanás odeia, é o amor. Se você começar na tua vida tratar, muitas das vezes é difícil, né? É difícil. Mas se você for falando, liberando a palavra no mundo espiritual, pedindo para Deus, isso vai ficar automático na tua vida. Você vai começar a tratar com amor e as coisas para você vai ser bem melhores. Porque além de você começar a tratar com amor, Deus vai te dar aquela paciência, aquela paz. Porque o inimigo quer ver eu e você angustiado, atribulado. Porque esse é o nosso ponto fraco. Se nós estivermos angustiados, atribulados, estressados, aí a gente começa a fazer besteira. Começa a tomar decisões erradas. Entendeu? Às vezes você dá um passo de tomar uma decisão importante e o inimigo vai usar alguém para estressar eu e você, que é por causa desse estresse você tomar a decisão errada. Glória a Deus, aleluia. E aí eles começaram. Chegou ao conhecimento de Daniel que o rei tinha assinado esse decreto. Daniel não quis saber. Daniel não quis saber. Quando você tem um Deus vivo, um Deus forte e poderoso, você não quer saber das afrontas, das lutas, das guerras, das pelejas. Adore a Deus. Continue adorando. Continue engrandecendo o seu nome. Continue louvando. Enquanto você ora, enquanto você louva, enquanto você adora, Deus visita você e visita os teus. Deus é maravilhoso. E aí, Daniel não quis saber e se prontificou de joelho, como de costume. Eu penso assim, né? Quando chegou o conhecimento de Daniel, eu penso, veio na minha mente assim, esses pensamentos, sabe? Que Daniel orava 3 vezes. Quando chegou essa situação na vida dele, ele falou: agora eu vou orar 4 vezes ao dia. É 3 vezes que eu oro todo dia. Agora eles colocaram esse decreto para me parar, vou aumentar a oração. É 4 vezes. Então tem pessoas aqui que estão entendendo. Aumente o teu propósito com Deus. Aumente o teu propósito com Deus. Se algo tentou te barrar e você orava 2 vezes, ore 3. Se era 3, ore 4. Se você não orar de madrugada, comece a descer a oração. Comece a orar de madrugada, porque a partir da meia-noite, Deus vem e visita a terra. Ele recebe a tua oração. A maioria das grandes vitórias que tem aqui na palavra de Deus foram à noite, depois da meia-noite. Então os profetas, eles não eram bobos que servem de Deus. Eles tinham estratégia. E Deus quer dar para nós no dia de hoje estratégia. Estratégia para nós alcançar a nossa vitória. Quando você vê, Deus ele dá a visão aberta. Quando você vê que o mal está vindo ali, meia-noite, joelho no chão. E vai embora. Porque a palavra de Deus diz: eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscarão, me encontrarão. Então não tem como, se eu e você, depois da meia-noite, na madrugada, clamar a Deus, Ele não ouvir a minha e a tua oração e dar resposta. E o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus, aleluia. E Daniel
Imagino eu, Daniel, eles pensaram que ia me parar, eu orava 3 vezes.